Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Tailana e sejam bem-vindos ao Rei Shine, que é Aqui Você Brilha. E para começar o vídeo de hoje, eu quero fazer uma pergunta bastante importante. Você sabe qual a diferença de amor próprio e orgulho? E qual deles é mais importante para que temos para ter uma vida em paz e harmonia feliz? Então, já se inscreva no canal, dê o seu joinha. Se você tiver alguma sugestão, coloque aqui nos comentários e vamos lá pro vídeo. Então, gente, voltei e eu vou começar falando uma explicação do Nakadantas, que é: o orgulho é um sentimento de satisfação pela capacidade ou pela realização, ou seja, quando você faz algo ou quando você realiza algo, ou ele pode ser também um sentimento elevado de dignidade pessoal. E o amor próprio é um sentimento, é amar a si mesmo, reconhecendo seus defeitos e qualidades. Mais defeitos do que qualidades, porque acho que os defeitos que nos diferem bastante das outras pessoas. É algo assim, seu defeito ele é único. Não existe uma pessoa com defeito igual ao seu. Pode existir pessoas semelhantes a essas coisas, mas um defeito ele é algo que caracteriza você e é o que te motiva a mudar, a crescer, a evoluir. E acho que assim, o amor próprio ele é totalmente ligado à empatia. Porque quando você ama a si mesmo, você sabe que você erra, que você às vezes vai pisar na bola, que às vezes você vai falar uma coisa assim que super nada a ver, ou que vai acabar falando coisas sem querer. E você sabe que a outra pessoa pode fazer isso também, porque ela é humana igual você. Então você se coloca no lugar dela, você pega e consegue entender o lado dela. Mas no orgulho já não dá, por quê? Porque o orgulho ele sempre quer estar certo. A pessoa orgulhosa ela sempre quer estar certa. Ela acha que em uma discussão, um debate, se eles acabarem se brigando, a outra pessoa tem o direito e a obrigação de ir lá pedir desculpa. Por exemplo, existem pessoas que não têm orgulho a esse extremo, mas elas acham que assim, se eu tô certa, então eu vou lá e peço desculpa. Se eu tô errada, eu vou lá e peço desculpa. Mas se eu não tiver, eu não vou. Eu vou ficar lá esperando. Se ela não vir, eu também esqueço. Mas tem gente não, que fica lá remoendo aquilo, fica pensando e esperando a pessoa vir e falar, e depois fica jogando indiretinha, essas coisas. E é como William Shakespeare falou, o orgulho devora a si mesmo, porque você não é feliz com aquilo. Você tá lá guardando uma mágoa, um ressentimento. E não é uma característica do amor próprio, porque o amor próprio você é feliz, você tem um pouco de paz. E o amor próprio é um sentimento que se manifesta a partir do coração. Ele preza pela vida, pela felicidade, e não ataca, ele não vinga e não machuca outro ser. Por quê? Porque você não quer tá gastando coisas boas, sentimentos bons. Você quer ficar em paz, ter harmonia. É claro que não vai ter, porque existem problemas, mas você sempre vai tentar manter uma harmonia com as pessoas que você se relaciona, vai sempre se colocar no lugar. Às vezes não vai dar, às vezes é difícil, mas você sempre vai estar tentando ser amiga de uma pessoa ou entender ela, mesmo se você não for aquela amiga junto, mas você vai estar lá apoiando, entendendo. E você abre mão da razão por uma amizade, por relacionamentos e outras coisas. Por quê? Porque na vida não é tudo estar certo. Quando você vai debater, você precisa estar certo. Você tá lá para saber a opinião da outra pessoa e a pessoa tá lá para saber a sua opinião. Eu geralmente acho que um debate é mais para você entrar em consenso, para saber o que é realmente juntar duas ideias para ver quais os pontos que se batem, quais os pontos que não batem e como chegar a um consenso delas duas. Porque assim, vamos supor, a opinião, cada uma tem a sua e você não vai injetar a sua opinião na veia de ninguém. Então você não pode obrigar a pessoa a aceitar, achar que a sua opinião tá certa. E, por exemplo, quando você entra para a sociedade, você sabe que outras pessoas pensam diferente, tem outra vivência diferente, tem outro olhar, porque a realidade de cada pessoa é diferente da sua. E quando você vai fazer trabalho em grupo, você tem uma opinião, você tem uma ideia, mas não é você que manda no grupo. Porque quando você monta um grupo, quando você se relaciona com as pessoas, você tem que ouvir
e você tem que respeitar e você tem que tentar manter um equilíbrio, porque não é só você que vai fazer. Então, geralmente, quando você monta um grupo, vai escolher um tema, é votado, todo mundo vota para escolher um tema. Não é o, vamos supor, eu quero esse tema e vocês têm que aceitar. Não, vocês escolhem, vocês conversam. E é isso que a gente tem que sempre manter em mente, que a opinião dos outros também é importante. Mesmo que você não goste, outra pessoa pode gostar. É igual alguém não gosta da sua opinião, de alguma coisa que você faz, mas tem outras pessoas que acham perfeito. Entendeu? Existe um poema do Pablo Neruda que eu não consegui decorar, então eu vou ler pra vocês, que é assim, ó. Amo-te sem saber como, nem quando, nem onde. Amo-te simplesmente, sem problemas, nem orgulho. Amo-te assim, porque não sei amar de outra maneira. Ou seja, quando você preza pelo amor, que eu acho que é um sentimento que ele tá acima de todos os outros, acho que ele é o ponto, assim, na reta, aquela reta matemática lá, dos números positivos e negativos, eu acho que ele tá lá no ponto zero, porque a partir dele pra frente, você encontra paz, harmonia, felicidade, bem-estar, e pra trás dele você encontra mágoa, tristeza, rancor, sabe, raiva. E eu acho que quando você preza pelo amor, preza pela tudo que tá relacionado com amor, você não briga, você não discute, você não perde muitas amizades, assim. Eu vou falar mais um pouco à frente sobre amizades e sobre outras coisas relacionadas. Porque assim, quando você ama uma pessoa, você, mesmo que ela tenha os defeitos dela, você aceita, porque você sabe que ela tá errada. Mas quando você é orgulhoso, você acha assim que os defeitos dela sempre vão estar atacando você e você quer que ela mude só por causa de você. Às vezes você vai encontrar pessoas que vão falar assim, você vai estar debatendo com ela e vai achar uma opinião diferente, ela fala assim, eu sou assim e eu nunca vou mudar isso. Eu já encontrei várias pessoas. Então eu sei a opinião dela sobre esse assunto, determinado assunto. Então eu não toco no assunto para evitar confusões, conflitos, porque é muito desgastante ficar debatendo com um assunto que você sabe que ela não vai mudar a opinião dela e nem você vai mudar a sua. Então é melhor continuar sem briga, sem confusão, evitar sempre alguns transtornos. Outra coisa, o orgulho, eu estava pesquisando, e o orgulho, ele vem do ego. O ego, ele não tem consciência lúcida. Seu objetivo é impor através da força, do poder e da supressão do oponente. Então, a pessoa orgulhosa, como ela é cheia daquela dignidade dela, quando ela acha que ela é importante, ela sempre vai querer diminuir outra pessoa. Porque ela é importante. Porque o ego é isso. O ego é só eu. Entendeu? Só eu, existe só eu e é eu. Então, quando você debate com uma pessoa e a pessoa, vamos supor, ela não deixa você falar e nem respeita o que você fala, ou só fica falando palavras assim pra te machucar, pra te humilhar, essa pessoa muito orgulhosa, ela não se importa com o que você pensa ou com o que você acha ou como você formou aquela opinião. Ela só quer provar que ela tá certa. Então, ela não tem aquele negócio da empatia. Porque quando você tem empatia, você sabe que a pessoa, ela vai ter outro olhar e ela tem o direito de pensar outra coisa. Vamos ver aqui. O orgulho, o que o orgulho faz com uma pessoa? Ele cega o coração, porque a pessoa acha que ela é o centro. Todo mundo tem que estar em torno dela. Ela tá certa, ela nunca vai pegar e ir atrás de ninguém. O orgulho faz a pessoa ter ira, estupidez e avareza. É aquilo que quando você vai debater com uma pessoa que é orgulhosa, que ela é egoísta, ela muitas vezes ela nem tem muito argumento para falar algo e ela começa a falar, gritar, às vezes te xingar, te falar a palavra assim de baixo calão. Por quê? Porque ela, primeiro, ela não tem domínio sobre o assunto e segundo, ela vê que você tem uma opinião bem mais formada e ela vai vendo que a opinião dela tá errada, mas ela quer tá certa. O importante é ela tá certa. Então ela vai começar a falar coisas assim surreais. Ou então gritar, fazer escândalos. E outra coisa que uma pessoa orgulhosa tem é a falta de humildade e a empatia. Porque a pessoa humilde, porque como eu falo, a pessoa humilde ela aceita
tá errada, ela pode até estar certa, mas ela aceita tá errada porque ela não quer ter transtorno, ela não quer ter briga, ela não quer que a saúde mental dela seja afetada. Nem o seu relacionamento, nada, nem amizade, nem nada. Já a pessoa egoísta não. A pessoa egoísta e a pessoa orgulhosa, que é quase a mesma coisa, tem uma diferença. Mas o orgulho vem do ego. A pessoa acha assim que qualquer coisa pode ser importante mais que uma pessoa. Pode perder uma amizade, mas ela não quer estar errada. E existe uma ilusão pré-existente, que é assim, como ela cria todo o cenário na cabeça dela que ela tá certa, que o que ela aprendeu é o certo e que o que a outra pessoa sabe não tá contra ela, ela já acha que a opinião dessa pessoa é inimiga dela. Então, vamos supor, entrou em debate com a pessoa, ela é inimiga, ela tem que vencer, é como se fosse uma guerra, a guerra da pessoa certa. E eu listei aqui também o que o orgulhoso acha que perde quando ele tem um pouco de empatia, sabe? Quando ele abre mão da razão, vai atrás de uma pessoa, pedir desculpa, quando ele abre mão de estar certo, ele acha que ele perde a dignidade, como eu falei, o Nakadata falou no começo, eu falei no começo do vídeo, o orgulho é um sentimento elevado de dignidade. A pessoa acha que ela, se ela for lá e pedir desculpa pra alguém, ela tá se humilhando, tá sendo trouxa, ela tá jogando tudo que ela viveu no lixo. Ela acha que ela não tem vergonha na cara, porque já chegaram muitas pessoas em mim e falaram assim, não, eu não vou pedir desculpa porque eu vou estar assumindo que eu tô errada, e na hora lá eu fiquei lá discutindo isso aqui. Mas chegar na pessoa e falar assim, não, eu acho que eu tava errada, ou desculpa pelo que eu falei, não é se humilhar, é só você buscar estar em harmonia com outra pessoa. Outra coisa que eles acham que perde é o senso. Como eu disse, eles acham que são trouxas de pegar e ir lá tentar voltar a falar com outra pessoa, porque muitas vezes brigam e eles não querem voltar a falar com outra pessoa. Eles acham que se é pra manter a amizade, se é pra manter o relacionamento, a outra pessoa tem que vir. Ele pode até estar morrendo lá, se esgoelando, sentindo a falta, mas ele não vai. Então ele acha que se ele for lá e pedir desculpa, tentar voltar, pedir pra voltar como era antes, ele vai perder o senso. Ele não vai ter vergonha na cara. E muitas pessoas, por orgulho, pedem um emprego. Porque eles acham que, como eles têm a dignidade elevada, eles acham que tal emprego não é pra mim, eu não vou fazer tal emprego. Muitas vezes eles não aceitam que os patrões falem algumas coisas pra ele, porque ele acha que o patrão tá pisando nele. Existe sim patrões que pisam nas pessoas, mas você tá trabalhando, você tá fazendo por merecer. Não é porque a pessoa falou algo de você que é verdade. Então, muitas pessoas pedem emprego porque acham, eu não vou fazer isso porque eu não mereço isso, eu mereço coisa melhor. Todo emprego, ele é importante e depois, mais pra frente, vou falar sobre empregos que não damos valor. Em vídeos mais pra frente. E eu vou falar o que eles realmente perdem. Eles perdem amizades e novas amizades. Por quê? Porque assim, quando você escolhe estar certo e você não abre mão de estar certo, de ser a pessoa perfeita, ninguém vai querer ficar perto de você. Ninguém, realmente, ninguém. Porque não que adianta você ficar com uma pessoa que você não pode falar nada pra ela, que ela fica com raiva de você e você tem que ir lá pedir desculpa. Ou então quando alguém, vamos supor, você pede amizade com a pessoa e ela vai lá e conta pra uma pessoa e ela fala assim, não, essa pessoa é orgulhosa, não sei o que. E você fica sabendo, mas você, como é orgulhosa, você nem vai falar com outra pessoa, fala assim, não, eu sou assim, mas é por causa disso, disso e disso. Então ele não abre mão de nada, ele também nem se importa com as pessoas. Muitos orgulhosos nem se importam. Brigou com a pessoa, se ele quis ir embora, ele foi embora e é isso, não vou sentir falta. Aparece alguém e fica no lugar dela. Perde relacionamentos, muitos casamentos também acontece isso, porque, vamos supor, abrir mão de algo não é ser fraco, não é ser uma pessoa assim trouxa. Às vezes você só quer manter algo bom, harmonioso, e é bom entrar sempre em consenso, mas o ser humano, ele parece que ele cresce querendo sempre estar certo, sempre sendo o centro das atenções.
E não é isso que funciona, não é assim que o mundo gira, entendeu? Não é assim que as pessoas pensam. Muitas pessoas funcionam, mas é mais o sistema. O fato de você querer ser o centro dele sempre tá vencendo. E outra coisa que eles pedem, que é o respeito e a admiração, porque é muito difícil você ser amiga de uma pessoa orgulhosa, porque você não pode conversar tal determinado assunto. Você sabe que se você tocar em alguma coisa, a pessoa vai parar de falar com você. Ela vai ficar com raiva. Sempre você que tem que ir atrás. Outra coisa que é bastante comum é que você, assim, você já tem medo de falar algo com ela porque você sabe que ela pode reagir mal, fazer tal brincadeira, essas coisas, então você já fica com o pé atrás, a gente já evita de falar com uma pessoa assim. Porque você nem sabe como ela vai reagir, se ela vai te tratar bem, se ela vai reagir mal, quanto tempo, porque às vezes tem gente que é assim, não é orgulhoso, consegue ir lá pedir desculpa, falar, mas quando você tá certo, quando você não falou nada e a pessoa ficou com raiva, por que você vai lá atrás de uma pessoa orgulhosa que ela que achou que você tava errada e vai ficar lá pro lado dela? Não faz sentido você ficar se humilhando pra ser amiga de uma pessoa, entende? E deixa eu ver aqui. Tem uma frase que o Márcio Alves falou que é: a vida nos mostra o que é orgulho, mostra que o orgulho é a maior dificuldade que temos de vencer dentro de nós mesmos. E que mesmo vencendo, o troféu da humildade é a nossa maior recompensa. A humildade, fugindo um pouco do assunto, a humildade, você só sabe que a pessoa é humilde quando outra pessoa fala. Você nunca vai chegar e falar assim, eu sou humilde. Porque se você fala, eu sou humilde, você já não está sendo. Mas já, então, quando uma pessoa te elogia, fala, não, você é humilde, você consegue reconhecer seus erros, você é admirado. Agora eu vejo muitas pessoas falando assim, eu sou orgulhosa e tenho orgulho disso. Eu não sei qual é o orgulho que a pessoa sente disso, porque ser orgulhosa, quando a pessoa fala assim, eu sou orgulhosa, pra mim parece que se eu tocar em tal determinado assunto, a pessoa vai parar de falar comigo, ela não vai aceitar minha opinião, nem muito menos respeitar, nem ouvir. Então, não tem muita coisa assim. Qual é o significado de ser orgulhoso? Porque assim, existe muita diferença do amor próprio, porque muitas pessoas hoje nas redes sociais acham que orgulho e amor próprio são a mesma coisa, mas tem totalmente diferença. Por quê? O amor próprio, ele insiste em algo até se tornar maléfico. Que é assim, você insiste, vamos supor, você tem um relacionamento e você vive brigando com seu companheiro ou companheira. Aí você tenta, toda vez que vocês brigam, você vai lá e se desculpa. Isso aí, até um certo ponto, é bom, porque você vai lá, não importa o motivo da briga, você vai lá e pede desculpa, tenta reatar de novo. Só que quando você começa a sentir mal, e quando você vê que quem não tá fazendo o caso é a outra pessoa, e você já começa assim, não gostar da situação, isso daí, a pessoa que tem amor próprio, ela já sabe que já tá na hora dela ir. Porque não é só em relacionamento, mas também tem amizade. Porque tem muitos amigos que você tem que eles vivem pisando em você, falando dos seus defeitos, debochando da sua cara, e você fica lá insistindo. Isso é falta de amor próprio. Porque quando você não tá feliz, quando você não tá satisfeito, você sai. Entendeu? Porque o amor próprio, ele não aceita maus tratos, mas ele não se vinga. Você também, tipo assim, se a pessoa faz tal coisa com você, assim, você não continua perto dela, só que você não vai lá se vingar, ou xingar ela de volta, ou ficar mandando indiretinha. Já no orgulho tem isso. Tem bastante. A pessoa se afasta de você e fica mandando indiretinha, fica falando coisa pra você. Mesmo se for, tá numa roda e ela solta algo pra você ver. Ou então ela trama alguma coisa. O amor próprio não. O amor próprio ele vai se afastando, porque ele vê que aquilo não tem valor e aquilo só está desgastando a saúde mental, o que ele tem de bom. E, apesar de tudo, o orgulho, ele tem seus benefícios. E um deles é que ele é o sentimento de superação, de
um acontecimento, por exemplo, quando você precisava fazer algo e você tomou a decisão certa, você fica super orgulhoso de si mesmo, de alguma da sua trajetória. Por exemplo, eu tenho orgulho da minha trajetória porque eu não tinha amor próprio, eu consigo ter, tipo, não gostava de mim mesma. E aí agora eu gosto. Isso, e eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei, ou então de alguma vitória, de alguma competição, vamos supor, e você lutou, buscou, vamos supor, uma natação, e você treinou, e você conseguiu ganhar. Isso que é orgulho. Também tem das amizades, quando você tem uma amiga e ela faz algo, ela começa a crescer, e ela, tipo assim, você achava... Todo mundo achava que ela não era nada, e você tava lá sempre apoiando ela, e quando ela começa a crescer, você tem orgulho dela, e você tem orgulho de ser amiga dela. E o benefício do orgulho é que ele não depende do ego, mas da força interior, que é a força de sempre estar se vencendo a si mesmo, vencendo seus defeitos, vencendo os obstáculos que você mesmo cria, porque nós criamos diversos obstáculos na nossa cabeça, e quando você usa sua força interior, você usa para crescer, melhorar o seu desempenho intrapessoal e extrapessoal também, porque quando você tem um bom desempenho consigo mesmo, você tem um maravilhoso com outras pessoas. E eu quero terminar esse vídeo com uma frase Tumblr, que é assim: o amor próprio e o orgulho são coisas totalmente diferentes. Não confunda ir atrás de alguém após uma briga, sabendo que está errado. Isso é passar por cima do orgulho. Agora, se humilhar constantemente por causa de alguém é falta de amor próprio. Porque se você se humilha, você não está se amando, você não está colocando você em primeiro lugar. Porque primeiro você se coloca em primeiro lugar, depois você se coloca no lugar da outra pessoa. Você sempre tem que estar tentando entender. Você não pode ser aquela pessoa que, mesmo estando certa, você vai lá e fica se humilhando, pedindo para voltar, pedindo para desculpar, sendo que você está certo. Às vezes você tem que pegar e também se afastar, pensar se realmente vale a pena insistir nessa amizade, nesse relacionamento. Então, espero ter ajudado vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. E até quinta-feira.